Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim, Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, a terra é estéril. Ou seja, a cidade, igreja, ela representa a sua família. Tem muitas pessoas que gostariam de estar até mesmo no seu lugar. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem um ambiente propício a um ambiente de alegria, de paz, um ambiente propício a ser um grande testemunho. Você tem essa oportunidade. Porém, a Bíblia diz que naquela cidade as águas, elas são águas amargas. Ou seja, você sabe que a água é um elemento essencial para a vida, se não for o elemento mais importante, porque só vou dar uma olhadinha lá, o que aquele homem está fazendo lá, pega isso, não deixa bagunçar aí não. Então, a água é o elemento essencial à vida, E aqueles homens falaram: olha, a cidade é muito boa, muito bem situada, porém as águas são amargas. Tem pessoas que elas olham para a família e veem assim: olha, essa família tem tudo para prosperar, esse casal tem tudo para se dar bem, porém tem esse problema. Olha, porém tem os vícios, porém a mulher é muito nervosa, porém o homem é muito agressivo, porém eles brigam demais, aquela pessoa é muito ciumenta. Ou seja, tem um problema, tem algo ali, igreja, que impede a cidade de gerar frutos. Ou seja, tem tudo para arrebentar, porém tem um problema, e esse problema tem se tornado essencial na vida dela. Ou seja, o diabo ele age exatamente, igreja, naquilo que pode mudar a sua vida. Sabia disso? É claro que quando eu falo aquilo que pode mudar, coisas que estão aqui na nossa vida. Eu não falo de Deus, porque o diabo não é nada comparado ou diante de Deus, ele não é nada. Mas eu falo daquilo que é importante para você. E a água é importante, não é? Muito importante. Então aqueles homens chegaram e falaram: Eliseu, a cidade é muito boa, muito bem situada, mas tem um problema. Esse problema pode trazer muitos problemas para a cidade. Você não tem como uma pessoa viver bem com esse problema. Eliseu falou: qual é o problema? As águas são amargas. Como é que uma pessoa vai viver bem bebendo água amarga? Ela vai morrer. Ou seja, a cidade vai ficar aí, mas ela vai morrer. O local é maravilhoso, bem situado, estratégico, tinha tudo para ser uma grande cidade, porém a fonte, que é a água, é amarga, não tem como aproveitar. Ou seja, aquele povo ele trouxe um problema para Eliseu. E Eliseu falou: traz-me um prato novo e ponde nele sal. Eles trouxeram. Então ele, ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis
estas águas. Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ou seja, igreja, quando você detecta o problema, você tem que ir resolver aquele problema. Às vezes a pessoa ela fala: olha, eu sou muito feliz no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia, porém tem um problema que está acabando comigo. E se eu não resolver esse problema, ou seja, mais dia menos dia, ele vai tomar conta de tudo. Ou seja, você detectou o problema, como aqueles homens detectaram: olha, tem uns pontos positivos, mas tem um ponto negativo também, que se nós não vencermos, se não mudar esse ponto, não adianta nada acontece. Então a gente tem que se concentrar, igreja, em resolver o problema. Às vezes a pessoa ela vive em uma família e tem um filho nos vícios, e esse filho ele consome todas as forças da família. Só que a família fala: eu vivo muito bem, porém eu tenho uma cruz que eu carrego, que é o meu filho. E aí esse meu filho, ele dá muito trabalho, eu não posso trabalhar fora, eu não posso investir, eu não posso passear, eu não posso dar atenção para mais ninguém. A minha vida é cuidar dele. Você tem tudo para viver uma vida próspera, uma vida feliz, porém o problema das drogas, e tem consumido tudo na vida dela, tem consumido o tempo, a saúde. Ela já não tem perdido a saúde, já não dorme mais. Ou seja, por causa daquele problema, tudo tem sido influenciado. Aí começa a tocar na vida financeira, a pessoa começa a perder tudo. Ou seja, o problema vai crescendo. E muitas vezes a pessoa: não, a gente vai levando, vai vivendo, não posso fazer nada mesmo. Aí a pessoa tem uma boa casa, ela tem uma boa estrutura, porém aquele problema tem tomado tudo isso dela. Ou seja, mais dia ou menos dia, a pessoa vai acabar na miséria. Uma vez eu vi uma reportagem, uma senhora contando, uma pessoa instruída, de conhecimento, e ela mostrou o antes e o depois da casa dela. O antes da vida daquela pessoa era um ambiente perfeito, e ela mostrou-se ali: a minha casa, a minha vida era assim. Até que o problema das drogas entrou na vida do meu filho. Aí, mesmo eu lutando com as forças dela, porque uma coisa é você lutar com as suas forças, outra coisa é você lutar com a força de Deus. Mas não adiantou nada, porque ela estava lutando com as forças dela. E aí ela mostrou: ó, minha casa agora é desse jeito, parede tudo quebrado, não tinha um móvel. Eu me lembro até hoje. E ela mostrou antes da casa, tudo no seu lugar. Uma casa assim que sabe aquele ambiente que você sente prazer em estar naquele ambiente? Se sente bem, tão confortável, um ambiente preparado para receber as pessoas. E aí ela mostrou depois: olha, acabou com os móveis, acabou com as paredes, acabou com o ambiente. Eu não trago mais ninguém em casa, eu não tenho mais casa. E o filho trancado no quarto. Quando eu abro, eles fogem, fica 3, 4 dias, uma semana longe. E a minha vida é essa, por causa do problema das drogas. Mas esse problema, ele começou assim, igreja? Claro que não. O problema ele não começa grande, não. Ele começa pequeno. Só que as pessoas desprezam e não querem cortar o mal pela raiz. Não, deixa aí, você não me incomoda, não. Não. Só que aquele problema ele vai crescer. Se aquelas pessoas elas chegassem: não, mas a gente tem um depósito aí de água, a gente tem água aí para se manter,
essas águas aí não vai influenciar não, depois a gente vai ver o que vai acontecer, a gente cava um poço, ou seja, vai improvisando. Mas o problema da cidade era o quê? A água que era amarga, ou seja, tem que resolver logo o problema, para a situação mudar, igreja. E aí Eliseu falou, ele falou, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Ou seja, ele não está falando, eu vou tornar estas águas saudáveis, como muita gente faz. Tem pessoas que batem no peito e falam, eu vou resolver esse problema, um problema que para o homem não tem solução. Ou seja, quando você assume a responsabilidade de resolver o problema, a responsabilidade é sua. Eliseu sabia muito bem que um prato com um pouco de sal não poderia temperar aquela água toda. Ele sabia muito bem que um prato não ia fazer nenhuma diferença se ele fosse resolver o problema. Mas ele falou que Deus ia resolver o problema. Ou seja, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Aí Deus já olhou, Eliseu está falando comigo lá, está profetizando meu nome, então eu vou lá resolver, é comigo. Você entende, igreja? E quando a pessoa coloca a outra na situação, a outra pessoa que tem mais condição do que ela, aquela pessoa veio para resolver. Agora é com o Senhor, pronto. A responsabilidade já não é mais sua, é de Deus. É de Deus. Ele colocou um prato novo e um pouco de sal. Sabe quando você vai fazer um arroz e aí você olha, não está muito bom, aí você vai chapiscando um pouquinho de sal, vai provando. Imagina Eliseu em cima do barco, e aí ele com um prato, e aí espalhando o sal. Para a cidade inteira Eliseu está o quê? Maluco. Mas são estes loucos, esses malucos para o mundo que agradam a Deus, chamam a atenção de Deus, sabe, igreja? De vez em quando você tem que fazer umas loucuras dessas na sua casa. Tem gente, de vez em quando eu fico olhando, tem pessoas que fazem, eu já vi pessoas fazer chá de toalhinha, eu já vi pessoas fazer tanta coisa na fé, igreja, e muitos falam, você está doido? Chá de toalha, quem te ensinou isso? O pastor mandou? Não. A pessoa está fazendo a loucura dela e dá certo. Ou seja, olha o que Eliseu estava fazendo, igreja. Ou seja, quando algo está amargo e você quer que esse algo se torne doce, o que você coloca de elemento nesse algo? É sal ou é açúcar? Açúcar. Eliseu, ele foi lá e jogou foi sal. É doido, homem. Talvez muitos vão falar, Eliseu, você está doido? Vai ficar mais amargo ainda. Aí que ninguém vai beber mesmo. Vai ficar que nem a água do oceano. Mas Eliseu não dava ouvidos a ninguém. Tem hora que você tem que se fingir de surdo, igreja. Se fingir de surdo. Você sabe que uma vez um sapo, ele queria pular um muro, e ele ia, subia, queria pular o muro, um sapinho, e outros animais ficavam gritando, ô sapo, você está doido, você não vai conseguir. E o sapo toda hora ia lá e tentava pular o muro, até que de muito tentar ele conseguiu passar para o outro lado. Aí todo mundo ficou assim atônico, os animais. Aí depois, não, vou saber como é que ele fez. Quando eu vi o sapo do outro lado, eu falei, não, quero saber como é que ele fez para pular esse muro. E aí juntou um grupo de animais e foi lá, vamos lá falar com ele. Ô senhor sapo, como é que o senhor fez para pular esse muro? Senhor sapo,
Sapo, estou falando para o senhor, o sapo. Aí descobriram que o sapo era surdo. Ou seja, tem hora, igreja, que você não tem que olhar para aquilo que os outros falam, não. Você tem que agir, dar uma de doido mesmo, de louco, mas dentro da sua fé, do seu objetivo, do seu propósito. Amanhã, sexta-feira, nós vamos subir um monte. Eu vou levar uns quilos de sal. Lá para cima do monte. Vou pedir para Deus abençoar. E o que nós vamos fazer? Eu vou dar um pouco de sal para vocês domingo. Vocês vão jogar na sua casa, no seu terreno. Vocês vão jogar na casa dos seus filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Eliseu jogou ali, semeou aquele sal, e as águas que eram amargas se tornaram doces, saudáveis. E você vai fazer a mesma coisa que Eliseu fez. Só que não vai parar por aí não, porque nós vamos também semear nessa cidade, nesse bairro, perdão. Eu, juntamente com os obreiros, a gente vai pegar esse sal e a gente vai sair por aí, jogando na rua, jogando na rua, porque muitas vezes você quer até jogar nas casas das pessoas, as pessoas pensam que é macumba, ó, o macumbeiro ali. Vamos nos chamar de macumbeiro. A gente vai escolher um horário bacana e a gente vai dar uma semeada aqui nesse bairro. Por que isso? Porque a gente vê que a cidade, o bairro é bom, é bem situado, porém a produção, ou seja, as águas são amargas. Você vê que esse bairro aqui é um bairro bem localizado, à beira da BR, do lado do centro, tudo perto, porém tem muita gente sofrendo com a vida amarga, e nós vamos fazer isso em um tempo indeterminado, até Deus mandar parar, e a gente vê as mudanças, e você vai nos ajudar. Se você não puder estar conosco nas ruas, você não é obrigado, mas você vai fazer isso na sua casa, no seu trabalho, na casa do seu filho, Você vai fazer isso, igreja. E muitos vão perguntar, eu falo, o que você está fazendo? Não, nós estamos numa fé aí, de tornar saudáveis este bairro. Se você quiser também, eu posso trazer um pouco de sal. Então você vai lá na igreja e pega lá do pastor. Esse sal está sendo consagrado no monte, e você vai estar levando e vai começar a semear, vai me ajudar a semear nessa cidade, nesse bairro inteiro, Nós vamos fazer isso. Esse mês ainda nós vamos alcançar um grande campo nesse bairro. Nós vamos fazer a nossa parte, porque nós não podemos aceitar, igreja, aceitar uma igreja bem situada, um bairro bem situado, aonde alguns prosperam e outros não, E a gente vê muita gente que nem serve a Deus, muito mais adiantado do que aquele que serve. Ou seja, um lugar bem situado, mas trabalho não vai, as pessoas não conquistam, a família tem se desamparada. Então nós vamos fazer esse propósito, essa campanha, de tornar esse bairro saudável. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer começando em redor da igreja, os mais próximos, e depois indo para as outras ruas. Ou seja, é isso que está no meu coração. Eu gostaria que vocês me ajudassem também, começando na sua própria casa, tornando saudáveis a sua casa, a sua família. E você vai ver que o diabo, ele vai se levantar, vai ficar furioso, como em Jesaia. O diabo está furioso com essa igreja, está furioso, igreja. Ele está tentando de tudo para fechar aqui.
de tudo, mas nós vamos lutar, vamos lutar, vamos fazer a nossa parte. Nós estamos aqui, nós não podemos ficar de braços cruzados, né? Como a Bíblia diz sobre os leprosos estavam morrendo, ou seja, o resultado da vida deles era a morte. Nós vamos morrer, então com lepra. Se nós voltar para trás, que a cidade lá dentro tem fome, o inimigo está na frente, então vamos para lá, vamos lutar. Se não deixar viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Mas vamos fazer alguma coisa, e vamos começar pela casa, pela família. Claro que eu vou jogar aqui também, né? Começar aqui na rua, e aí eu vou dando voltas aqui, As pessoas vão falar que nós somos macumbeiro, vão xingar, macumbeiro. Uma vez eu fiquei bravo, hein? Eu fui num aniversário de uma amiga, eu e minha esposa. Aí nós fomos, o aniversário de 15 anos da filha dela. Aí foi eu e minha esposa. Aí o aniversário acabou mais ou menos 1h pouca da manhã. Não, acabou não, continuou lá, mas nós viemos. Só que da casa tinha que andar um pouco para o ponto. E aí nós fomos. Aí cada um recebeu ali como se fala, um buquê, né, de flores. Minha esposa recebeu também. Aí levou, né? Aí a gente levando aquele buquezinho de flores assim, tudo bonito, na mão assim, que era tipo um vaso. 1h pouca da manhã. E nós assim, bem vestidos, né? Camisa branca. E aí você sabe que na escuridão o branco se destaca. Aí nós andando. Aí de repente, lá de cima, um grupo lá de cima, aqui de madrugada: ô seu macumbeiro, você não vai deixar despacho aí não, hein? Não deixa de fazer trabalho de bruxaria não, macumbeiro. Eu olhei assim, só me faltava essa. A gente da igreja e ainda é chamado de macumbeiro. E aí eu fiquei bravo, né? Aí minha esposa: não liga não, porque é o diabo furioso, né? Que a gente está indo para a igreja, está firme, e aí chamando a gente de macumbeiro. Eu deixei falando lá e continuei a minha caminhada, mas fiquei bravo, né? E a gente ali não mexendo com ninguém, a pessoa: seu macumbeiro, não sei o que, gritando: você não vai fazer nada aí não, rapaz, tô vergonha. E aí eu falei: vamos no nosso caminho que é melhor. Ou seja, tem gente que vai nos chamar de macumbeiro, mas o sal é bíblico. É tão bíblico que Eliseu usou o sal para tornar as águas saudáveis. Então nós vamos fazer isso. Amanhã nós vamos levar vários quilos de sal para o monte e pedir para Deus abençoar. E domingo agora, da Santa Ceia, no domingo já, eu vou estar entregando para vocês um pouco desse sal. Você vai estar me ajudando. Não é pegar 1 quilo de sal e jogar, não. É assim, tipo temperando. É assim que nós vamos fazer. Você vai temperar a sua casa, a sua família. Eu vou aqui, juntamente com os obreiros, nós vamos sair aqui, tornando as águas saudáveis aqui nesse bairro. Eu tenho certeza que esse mês de maio, Deus vai fazer muitas coisas nesse lugar. Amém, igreja? Nós vamos fazer isso. E já domingo nós vamos ver o horário direitinho. Vou entregar para o povo, vamos fazer a nossa parte já. Amém, igreja? Se cada um fizer a sua parte usando a fé, não tem como o diabo permanecer. O diabo vai fugir de tudo quanto é canto, igreja, tudo quanto é lugar. Nós vamos fazer isso. Amém? Diga glória a Deus. Quem entendeu? Então glorifica bem forte o nome de Jesus.